Olá pessoal, vamos à nossa primeira aula para a gente poder aprender a utilizar o emulador de circuitos, que a gente consegue emular também o Arduino, o Tinkercad. Inicialmente, essa plataforma se chamava 123 Circuits, é uma plataforma da Autodesk. Posteriormente, mudaram o nome dela para Circuits.io. E atualmente essa plataforma foi integrada no Tinkercad, que é uma plataforma da Autodesk para poder criar desenhos, imagens em 3D para impressão e também circuitos. Então, para quem ainda não é inscrito, se inscreva, se cadastra normalmente. Depois de se cadastrar, basta fazer o login aqui para a gente poder criar o nosso primeiro projeto. Para a gente poder trabalhar nesse primeiro projeto, pressuponho que vocês já tenham lido os 2 primeiros capítulos que foram recomendados do livro, além de ter assistido as videoaulas propostas inicialmente nos materiais complementares, para poder compreender melhor como criar o nosso circuito aqui utilizando o Arduino. Então a gente tem a opção aqui de desenhos, mas a gente vai trabalhar com circuitos, depois que a gente faz o login aqui. E a gente vai aqui na opção criar um novo circuito aqui para a gente poder verificar como funciona a nossa plataforma. Então aqui a gente vai criar um primeiro circuito, a gente vai ter a opção de inserir aqui alguns componentes eletrônicos, vocês já estudaram, já conheceram alguns componentes. Então aqui a gente tem o nosso ambiente aqui, o nosso laboratório. Então a gente já aparece aqui na opção de componentes, aqui a gente tem nossa parte tudo em branco, a gente vários componentes que a gente pode utilizar. Inicialmente a gente precisa de ao menos uma protoboard, que é para a gente poder montar os nossos circuitos. Assim que a gente insere qualquer componente, a gente tem a opção de nomear esses componentes. Por exemplo, se eu clicar fora aqui, eu consigo ver aqui o meu componente. Se eu clicar, eu consigo arrastar, mover ele. Se eu utilizar o scroll do mouse, eu consigo diminuir ou aumentar o zoom aqui. Voltando ao componente, a gente precisa do nosso Arduino ainda, né? Então vamos localizar a nossa placa Arduino. A gente está usando o Arduino R3. Vamos colocar o nosso Arduino. E aqui a gente tem os nossos 2 componentes essenciais. Agora, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai fazer um primeiro exemplo, que é o exemplo do pisca-LED, do Blink. Então a gente vai precisar, logicamente, de um LED, de um resistor para poder trabalhar com esse LED. Então vamos inserir esses componentes que vão ser essenciais para a gente aqui. Vamos inserir um LED aqui, colocar ele na nossa protoboard, em qualquer ponto aqui que a gente queira. A gente pode mudar a cor do nosso LED aqui para verde, amarelo, da forma que a gente quiser. Vamos deixar ele verde aqui, se a gente quiser nomear. Um ponto importante aqui na protoboard é entender é que o circuito ele é ligado aqui na vertical, na parte que a gente coloca os componentes, e a gente tem uma ligação na horizontal aqui nos pontos, nos furos, onde a gente pode inserir o sinal de negativo, ou GND, e o sinal de positivo, ou VCC. Então, sempre quando a gente coloca um componente, ele sempre vai estar nessa disposição, para que cada terminal dele esteja numa determinada vertical da nossa protoboard. Então a gente inseriu aqui. Se a gente colocar o mouse em cima sobre os terminais do nosso LED, a gente consegue ver que a gente tem aqui a perna menor aqui, que é o cátodo. Se a gente pegar um LED de verdade, depois a gente vai verificar isso. E a perna maior, que é o anodo. Então o cátodo aqui é a nossa perna menor, é o negativo, e o cátodo é o positivo. Então a gente vai fazer a ligação aqui de um resistor aqui na perna negativa no terminal negativo do nosso LED. Então a gente vai pegar um resistor e a gente vai inserir esse resistor aqui. Então a gente está pegando um sinal do negativo, que ainda a gente não alimentou, a gente vai alimentar. E ele está sendo ligado aqui no terminal, no cátodo aqui, no negativo do nosso LED. O importante é que o nosso resistor, a gente dimensiona ele de acordo com o que a gente quer fazer. Quando a gente faz a ligação aqui
do nosso LED numa porta digital, ele vai ser alimentado com 5 volts aqui no positivo. Só que a tensão aceita para o nosso LED ele varia entre 2 e 3 volts, por isso a gente precisa de um resistor. Se a gente colocar um resistor muito alto, como esse está aqui de 1K, ele vai aplicar uma resistência muito forte na tensão e ela não vai passar, então a gente vai conseguir ver nosso LED acender, ele vai acender muito fraco. Então a gente pode mudar aqui o valor do nosso resistor para 220 ohms, que é o adequado para esse LED. Vamos estabelecer a ligação aqui do GND até no polo negativo, para ele poder alimentar toda essa linha da minha protoboard. A gente pode mudar a cor, negativo geralmente a gente utiliza preto. Vamos só reorganizar aqui dar uma reorganizada aqui para ele ficar um pouquinho mais direcionado, né? Assim fica melhor para a gente poder visualizar, senão fica tampando. E a gente vai alimentar aqui o positivo com uma porta digital, que é a 13. Então, o que vai acontecer? Sempre quando a gente ligar essa porta 13, sempre quando a gente ligar a nossa porta 13, o que vai acontecer? Quando eu acionar ela, eu vou alimentar o meu positivo e eu vou estar ligando meu LED. E, logicamente, quando esse ciclo passar aqui, ele vai sofrer a resistência, então ele não vai queimar o meu LED. Se eu não aplicar um resistor adequado, eu posso queimar o meu LED. E a gente tem um circuito básico aqui para a gente poder acender o nosso LED. Então, sempre quando eu acionar essa porta 13, o meu LED ele vai acender. Mas como que eu vou falar para o Arduino poder fazer isso? Através da codificação. Então, a gente vai aqui no nosso editor de código. Então, aqui o emulador ele já tem as duas partes, o hardware aqui e o software, que seria o aplicativo, a ideia do Arduino. Então, aqui no nosso código que ele está definindo aqui, que a gente tem definindo o LED no pino 13, criando uma variável. A gente vai ver que tem outras formas de fazer isso. E a gente tem as duas funções essenciais, que é a função setup e a função loop. A função setup a gente define parâmetros de configuração. A função loop é tudo que vai ficar sendo executado enquanto o meu Arduino estiver ligado. Então aqui eu estou definindo um parâmetro de configuração, que é o pin mode, que eu estou definindo o modo de execução, o modo de operação da minha porta. Qual porta? A porta LED, que corresponde à porta 13. Eu estou correspondendo ao modo de operação dela como saída, porque ela vai sair um impulso elétrico, pois o padrão é entrada. Se eu não definir isso aqui, meu LED vai acender muito fraquinho. Então, quando a gente tem um LED no circuito que está acendendo muito fraco, ou a gente está aplicando um resistor muito alto, ou a gente não definiu o pin mode como saída. E aqui, no nosso primeiro exemplo, aqui a gente definiu porta 13 e a gente está na porta 13. Se eu mudasse aqui para a porta 11, por exemplo, eu teria que mudar aqui, no meu exemplo, para a porta 11. Então, tanto faz. O que eu defini aqui é da forma que eu vou utilizar. E eu tenho o meu loop aqui. A função digital write é responsável por escrever algo na minha porta digital. Então, ela vai estar escrevendo, ela recebe dois parâmetros. O primeiro é a porta e o que ela vai escrever. Então, está no digital write em LED. LED é o quê? 11. A gente acabou de fazer uma mudança aqui. E a gente está escrevendo o quê? High. High é um sinal alto. A gente está escrevendo 1. Depois a função delay dá uma pausa de 1000 milissegundos, ou seja, 1 segundo. Depois a gente escreve digital write no mesmo LED, só que baixo agora, low, 0. Então a gente vai acender, espera 1 segundo, apaga, espera 1 segundo. Isso aqui vai ficar no loop enquanto o meu Arduino estiver funcionando. Como que eu vejo isso funcionar? Clico aqui em Upload em RAM, ele vai carregar o meu código. E assim que ele carregou, ele já inicia a simulação. Reparem aqui que o meu LED está piscando. Bem bacana. O que a gente pode fazer agora para poder brincar um pouco? Vamos parar a nossa simulação, senão não consigo mexer no código. Aumentar aqui um pouco. Vamos aumentar aqui para 3 segundos. E rodar novamente. Então a gente vai ver que ele vai ficar mais tempo aceso agora. Apaga por 1 segundo, fica 3 segundos aceso. Agora vai ser com vocês. O que eu quero que vocês façam agora? Criem um circuito que vai simular um semáforo. Então, além desse LED que a gente tem aqui, o nosso LED verde, eu quero que vocês insiram outros 2 LEDs. Um LED amarelo e um LED vermelho. E, primeiro, deixa o LED verde aceso por um tempo, apaga o verde. Depois que apagou o verde, acende
o amarelo, deixa o amarelo por algum tempo, acende o vermelho e fica dentro desse loop. Então, a partir desse primeiro exemplo nosso, já é possível fazer isso. Então, mãos à obra e espero que vocês submetam os projetos de vocês do semáforo no nosso ambiente. Bom trabalho a todos!